Quem aqui nessa noite gostaria de receber um toque intencional do Senhor Jesus? Quem gostaria de receber um toque na alma, no espírito, um toque curador, restaurador, um toque libertador, salvador, um toque que muda a nossa história e muda a nossa vida? Quem gostaria de receber esse toque? É esse toque que Jesus vai te alcançar nessa noite. Isso que o Caio começou a ministrar aqui para nós, o Espírito Santo tocando. Eu creio que Deus tem um toque intencional, proposital para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e que vai trazer cura, restauração e, mais do que isso, proximidade, intimidade com o Senhor, e ouvir realmente a voz do Senhor falando contigo. Minha oração é essa, que o Senhor toque no nosso coração. Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome pela Tua presença aqui neste lugar. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor se faz presente e nós estamos aqui sedentos por um toque. Toca na nossa vida, Espírito Santo. Toca na minha vida, Senhor. Toca, eu preciso tanto de um toque curador, restaurador, perdoador, limpador. Ó Deus, que vai lavar, Senhor Deus, a minha alma, o meu espírito. Um toque de cura, um toque, Senhor Deus, de restauração. Um toque, Senhor Deus, de curar a minha alma, as minhas feridas, Senhor. Toca na nossa vida nesta noite, toca em cada um. Ninguém, Senhor, possa sair daqui nesta noite sem ser tocado pelo Senhor, sem receber este toque intencional, proposital, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos isso e nós não abrimos mão, Senhor, de sair daqui sentindo este toque na nossa alma, no nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá nesse texto, Mateus 8, de 1 a 4, e o tema dessa mensagem é esse toque intencional do Senhor Jesus. Vai falar da história desse leproso e que foi completamente purificado, curado, restaurado através desse toque intencional do Senhor Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4. Amém? Vamos lá? Quando ele desceu do monte, aqui Jesus estava no Monte das Bem-aventuranças. O ano passado Deus nos deu o privilégio, na nossa viagem que nós fizemos aí a Israel, a estar neste monte, orar neste monte, e era realmente um lugar maravilhoso. Então, quando ele desceu do monte, após o sermão do monte, né, diz aqui a palavra, grandes multidões o seguia, e um leproso, repete comigo, um leproso, como é que era o nome dele? Como é que é o nome dele? Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra, imediatamente, em seguida, Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém. É muito interessante, né? Porque a palavra do Senhor diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aqui Jesus está falando, não conte isso a ninguém, mas o nosso maior prazer é falar daquilo que Deus faz na nossa vida. Bom, seguindo, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostra-se ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Até aí, Pai, fala conosco através dessa palavra, aplica no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, se você tivesse a oportunidade de mudar algo na sua vida, você tivesse essa oportunidade de fazer algo que ia mudar, ia trazer algo novo na sua vida, o que você mudaria? Se você tivesse uma oportunidade diante de Deus, como esse leproso que não tem nem o nome, diante de Jesus, uma oportunidade de mudança real, na sua casa, na sua família, na sua vida espiritual, sua vida emocional, física, o que você mudaria? Pastor, eu ia fazer uma plástica. Vamos lá, então.
Como eu falei, Jesus ele tinha acabado de descer, né, do monte, e é interessante que Mateus ele demonstra isso, ele coloca isso no livro, né, na Bíblia, e tem um propósito, né, porque quando ele desce do monte, como eu falei, era o monte da bem-aventurança, então todo aquele sermão do monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, então foi um sermão longo e demorado, com muitos ensinamentos, mas era muita teoria, mas o que Jesus estava dizendo quando ele desce, Mateus relata isso neste livro, que ele desceu do monte, é que Jesus também, ele não só fala, mas ele faz. O cristianismo não é só teoria, mas é prática também. O cristianismo não é só ensinamentos teóricos, mas é prática, e Jesus desce e já enfrenta isso, porque o cristianismo não é uma filosofia, mas o cristianismo é o poder de Deus. O cristianismo é o poder de Deus para mudar qualquer circunstância e qualquer situação. Mais do que uma teoria, ele muda a nossa história, ele muda a nossa vida. O cristianismo veio realmente para mudar, Jesus veio para mudar e transformar. Então ele desce do monte e logo em seguida ele começa a praticar tudo quanto ele pregou naquele sermão. E ele encontra, na verdade, o que vem de encontro a ele é essa pessoa que estava coberto de lepra. Então ele veio de encontro a ele. Se a gente olhar no livro de Lucas, porque os três evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, então eles vão ter muita semelhança, mas se a gente olhar o texto de Lucas, que era um médico, ele vai falar que esse homem estava cheio de lepra, cheio, quer dizer, o corpo tomado, já estava avançado, a lepra já estava num estágio bem avançado, e ele vai de encontro ao Senhor Jesus. Das doenças descritas na Bíblia, queridos, de todas elas, a lepra, nenhuma delas é tão horrível quanto a lepra. Nenhuma delas é tão dolorida, tão ruim, é um horror a lepra. Sempre foi assim, nos tempos bíblicos. Hoje a gente tem toda a medicina ao nosso favor, já temos todo o combate, nem é uma doença que no Brasil a gente precisa temer tanto, mas era essa doença. Aliás, em 95, por uma lei, passou-se a chamar não lepra mais, por causa até mesmo do desconforto que as pessoas têm, com medo, né, da palavra até, e aí já saiu dos diagnósticos essa palavra, e é hanseníase. Mas das doenças piores que tinha era a lepra, um horror, a dor, era dor física, mas também uma dor emocional muito forte, talvez pior do que a dor física, porque começava-se com pequenas manchas. Aliás, a lepra ela fica incubada e em algum momento ela vai se manifestar, talvez no momento que nós estivermos com a imunidade bem baixa, ela se manifesta, mas era uma doença horrível. E ela começava com pequenas manchas vermelhas na pele, e depois ia estendendo com o tempo com as manchas maiores, e elas iam ficando brancas, e com aparência meio brilhosa e escamosa. E assim a lepra ia avançando, logo essas manchas se espalhavam pelo corpo todo o corpo já estava manchado por essa lepra, e aí começavam algumas coisas a acontecer, o cabelo começava a cair, o cabelo da cabeça, da sobrancelha, e assim todos os pelos do corpo começavam a cair, as unhas também começavam a soltar, a desprender, e aí começavam a cair as unhas, as juntas das mãos também endurecia, e de repente você já estava perdendo também um dedo, tanto das mãos como dos pés, não tinha mais sensibilidade, poderia colocar a mão no fogo, poderia enfiar uma agulha, poderia beliscar, que perdeu a sensibilidade. Era assim que a lepra ia agindo, e até que as coisas começavam a ficar mais visível, o próprio rosto começava a ficar deformado, porque as gengivas já não seguram mais os dentes, e eles começam a cair. E aí isso vai avançando, porque isso vai para o nariz e vai para os olhos, e de repente a pessoa já não tem mais nariz e não tem mais olhos. Imagina, você pode imaginar como que era dolorido essa doença? E por mais horrível que fosse esse sofrimento físico que a pessoa tinha, a pior parte da lepra era a maneira como essas pessoas eram tratadas. A pior parte da lepra era isso. O leproso, a gente vê isso lá no Antigo Testamento, em Levítico, e ele fala que Deus deu essa ordem para Moisés: quando houver, eles terão que ir para quarentena.
eles terão que sair. Então o leproso ele tinha que se vestir como pessoas de luto. Na verdade, eles eram mortos-vivos, assim que eles eram vistos pela sociedade. E eles tinham que avisar, se eles andassem pela rua e tivesse alguma pessoa próxima, eles tinham que gritar, falando, imundo, 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 e batia um sino, imundo, imundo, o sino ia batendo. Você imagina que dor é essa, queridos? Além da dor física, você é humilhado naquilo e você não pode mais estar no meio da sociedade. Então, na verdade, Deus usou esta doença, a gente vê muito isso no Velho Testamento, como um exemplo marcante do pecado e os seus efeitos sobre nós. Então, tem muito a ver de tudo isso que nós falamos sobre esse pouco momento da lepra com relação ao pecado. Alguns especialistas, como eu disse, eles dizem que essa doença ela fica incubada. Isso demora aí 2 a 7 anos para ela se manifestar. E aí ela começa a se manifestar com essas manchas. E o pecado é desse jeito. O pecado está incubado dentro de nós. Paulo fala que essa carne milita contra o Espírito. Então o pecado está aqui. Nós somos pecadores, nascemos em pecado. A Bíblia diz isso, que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então está aqui, como uma lepra incubada em nós, aguardando um momento de fragilidade, aguardando um momento da nossa frieza ou deficiência de saúde espiritual para se manifestar e começar com uma manchinha, e começar com algo pequeno, e vai evoluindo se a gente não tomar cuidado. E quando pensa que não, toma todo o nosso corpo, assim é essa lepra, é assim que ela age. E assim que o pecado está em nós, incubado, esperando o momento que a nossa imunidade espiritual abaixe, que nós ficamos vulneráveis, e aí começamos a fazer algo e vamos para aquela mesma palavra, não tem nada a ver, não é isso não, porque o leproso nessa época, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, ou tinha que se chamar o sacerdote, e ele ia fazer uma análise, e ele fazia uma análise. Naquela época, várias doenças na pele era considerado como lepra, só a impinge que era diferente. Então ele vinha para ver se era impinge ou não, se era lepra ou não, e dava um parecer. E eu fico imaginando aquela pessoa sendo examinada, e ele fala, não é isso não, vamos tentar mais uma coisa, vamos ficar... Porque o sacerdote era a autoridade sanitária daquela época, ele não era um conhecedor, mas tinha as instruções da palavra de como fazer as perguntas, os questionamentos, para dar um diagnóstico se era ou não era lepra. E eu fico imaginando, vamos aguardar, porque quando ele dava a sentença e falava, o sacerdote falava, é lepra. O que acontecia? De imediato, ele começava a perder. De imediato, ele era separado do convívio social. De imediato, ele não podia mais estar com a família, ele perdia a família, ele perdia o direito de viver em família. De imediato, ele perdia o contato com a esposa e com os filhos, já não podia ter um abraço, um toque da esposa e os filhos e as pessoas que ele amava. De imediato, ele perdia o direito de sentar à mesa da casa, ele tinha que sair de casa. De imediato, ele perde a própria família, a própria casa, ele perde os direitos de posse e de propriedade. Perde o direito, ele tem que ir para o local onde ficam os leprosos, ele tem que sair. De imediato, ele já não pode mais estar na igreja. De imediato, ele não pode mais participar do culto. De imediato, ele não poderia estar aqui no nosso meio. Então, ele perde isso, ele perde o nome. Por isso que eu perguntei, qual é o nome dele? E todo mundo, ou a maioria respondeu, leproso. Porque ele perde o nome, ele perde a identidade, ele perde a sensibilidade. Então, esse homem estava assim quando ele encontrou com Jesus. Ele não tinha identidade, ele não tinha mais família, ele não tinha mais a igreja, ele não tinha, não sabe-se quanto tempo, um abraço, um beijo, um carinho de alguém. Principalmente da família, da esposa, dos filhos. E tem muitas casas desse jeito, porque a lepra do pecado separou a família. A lepra do pecado já não deixa o esposo e a esposa deitar-se na mesma cama, não deixa mais um abraço e um beijo no filho, não deixa mais o filho aproximar do pai, não deixa mais o irmão abraçar a irmã ou o irmão, porque a lepra tomou conta. Ela estava incubada e agora foi revelada.
E você vê muitas famílias que aparentemente está tudo bonito, mas só fachada. Lembra de Naamã? Naamã era um excelente guerreiro. Então, com a armadura, era muito bonito. Mas dentro da casa dele, ele tinha que tirar a armadura. Aí ele era Naamã. Aí ele era Naamã, o leproso. O leproso. Então, o que nós podemos aprender com esse leproso, com a atitude dele e com a atitude de Jesus? Em primeiro lugar, vamos aprender com o leproso. Vamos começar com ele. Ele tomou a iniciativa e foram 3 atitudes fundamentais para provocar o milagre, para a mudança de vida, para a mudança completa da história dele, para ele voltar a abraçar a esposa. Então, em primeiro lugar, ele tomou essa iniciativa. O versículo 2 diz assim: um leproso, e eu falei que é 3 atitudes, né? Então, um leproso aproximando-se, adorou de joelhos, e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Então, a primeira atitude dessas 3, que foram fundamentais, a primeira delas, ele se aproximou de Jesus. Determinação. Você vai receber o toque de Jesus aqui hoje. Mas tem que ter determinação. Eu quero isso. Eu almejo por isso. Eu quero mudança de vida. A primeira pergunta que eu fiz é: você quer experimentar uma mudança na sua casa, na sua família? Se tivesse a oportunidade de experimentar uma mudança, qual que seria? Então tem que tomar uma iniciativa. Aproximou-se, determinação. O leproso tomou a iniciativa, ele decidiu buscar esse toque. E eu fico imaginando, ele estava lá naquele lugar segregado, lugar dos leprosos, leprosário. Lugar onde que tinha bastante gente na mesma situação, uns chegando, uns já em estado avançado como ele, e todos estavam cercados, consignados ali, não podia sair, tinha lei, eles não podiam deixar aquele local, e eu fico imaginando, de onde que aquele homem ouviu falar de Jesus? De onde que surgiu no coração dele: Jesus vai passar aqui hoje, Jesus vai descer o monte? Tinha um informante ali para ele, e ele criou expectativa, e ele foi criando expectativa, da mesma forma que aquela doença começou de dentro para fora, ele já estava na expectativa: Jesus vai me curar também de dentro para fora, Jesus vai fazer uma grande obra na minha vida. Então ele tomou a iniciativa: eu vou enfrentar isso aqui, eu vou quebrar algumas regras, eu vou atrás, porque a Bíblia diz no versículo 1 que nós lemos, que havia uma multidão, e ele não podia estar no meio da multidão. Se alguém tocasse nele, era considerado imundo. E ele tinha que ir com aquele sino, ou gritando: imundo, imundo, imundo. Então, como que esse homem tomou essa iniciativa, e como que ele chegou aos pés do Senhor Jesus? Determinação. Se você quer uma bênção, querido, se você quer uma vitória, se você almeja algo para a sua casa, para a sua família, determinação. Enfrenta, você vai ter que enfrentar a multidão, vai ter que enfrentar tantas coisas, mas enfrenta para chegar até Jesus. Ele enfrentou a multidão, ele enfrentou o preconceito, ele fechou os olhos, eu creio. A Bíblia não diz, mas eu vou fechar os olhos e vou mirar. Jesus está ali, eu vou correndo, só vou gritar uma vez: imundo, e todo mundo vai sair, eu vou chegar lá. Eu imagino, estou conjecturando aqui o que esse homem imagina, o que esse homem pensou para chegar até Jesus. Ele não se conforma com a derrota, ele não se conforma com a situação. Ele não fala: Deus não me criou para isso. Deus não é o sonho de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Tem algo melhor da parte de Deus para a minha casa, não é possível. E eu vou experimentar isso, eu já estou nesse lugar, morto eu já estou, mas se eu chegar até Jesus, tem uma esperança. Se eu chegar até Jesus, tem uma esperança. E ele decidiu, ele fura o bloqueio lá do local onde ficavam segregados os leprosos. Ele enfrenta a multidão, ele rompe com a situação, e com toda a determinação ele vai até Jesus. E ele vai até Jesus, ele não queria mais viver daquela forma. Você está satisfeito com a sua vida? Você está satisfeito da forma que você está servindo ao Senhor? Você está satisfeito do ambiente que é na sua casa, na sua família?
ele não estava satisfeito. E ele tomou uma decisão. Há pessoas que se conformam com o pecado, com as mazelas, com a vida de leproso, com o leprosário, com aquele ambiente hostil, com aquele ambiente tão cruel, e até culpa a Deus. Mas ele não. Ele tomou uma decisão e ele foi determinado. A segunda coisa, ele adorou de joelhos. O versículo diz, adorou de joelhos, quando ele se aproximou do Senhor Jesus. Como eu falei, Lucas, no capítulo 8, é o mesmo texto, né? O mesmo momento, a mesma passagem. Lucas capítulo 8 diz que ele se prostrou com o rosto em terra. Ele chegou até Jesus, rompeu a multidão, foi determinado, chegou até Jesus, o que é que ele fez? A primeira coisa, ele já caiu de joelho. Ele já caiu de joelho e começou a adorar ao Senhor. Uma atitude de humilhação, queridos. Uma atitude de humilhação. Muitas das vezes nós não recebemos as bênçãos de Deus por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa da nossa prepotência. A pergunta que eu fiz, alguém quer receber o toque de Jesus? Para receber o toque de Jesus, tem que haver uma atitude de humilhação. Porque no final, sempre acontece isso, todos os nossos cultos, e nós não vamos deixar jamais de fazer isso, é perguntar, quem aqui quer aceitar a Jesus? Quem aqui quer receber o toque de Jesus? E o que acontece? Enfrentar essa multidão e a vergonha. Então, aquele homem se humilhou, ele falou, Senhor, é o Senhor, não tem outro, eu vou fechar os meus olhos, não sei quem está na minha direita, na minha esquerda, na frente, mas eu quero encontrar com o Senhor, e vou me humilhar quando chegar lá. Ele se prostrou, colocou o rosto em terra, ele tinha uma necessidade, e ele levou essa necessidade no lugar certo, aos pés do Senhor Jesus. Você tem uma necessidade, e o lugar certo é você depositar aqui, aos pés do Senhor Jesus. E essa noite é oportuno para isso, se realmente você quer um toque do Senhor Jesus. Uma atitude de humilhação. E ele adorou a Jesus, não porque aquilo que Jesus poderia dar, a cura, a restauração da saúde. Ele adorou a Jesus porque Ele é. Jesus, Tu és Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu és Deus. Ele não foi atrás de Jesus, lógico que isso estava embutido, mas o coração dele era adorar o Rei. Eu acho que o coração dele havia mais do que uma oração de cura para aquela mazela que ele estava passando, mas Senhor, me dá a oportunidade de Te adorar uma vez só, me dá a oportunidade de me ajoelhar na Tua presença, pelo menos essa vez. Depois eles podem me apedrejar, depois eles podem me matar, mas eu quero estar, Senhor, porque eu reconheço que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Rei dos Reis. Ele reconheceu Jesus como Deus, ele adorou a Jesus, não pelo que ele poderia dar, mas pelo quem Jesus é. É isso que nós temos que fazer, queridos. Adore a Jesus pelo que ele é, não pelo que ele pode te dar. E você vai ver as bênçãos chegando sem você nem imaginar. Você vai ser surpreendido pelo Senhor por algo bem maior do que você pensa, imagina, o que você pede. Adore ao Senhor. As coisas estão ruins, glória a Deus. As coisas não vão bem, aleluia. As coisas não estão boas, glória a Deus. Quando você manda glória para cima, Deus manda a bênção para baixo. Quando você dá um glória a Deus, a bênção vem para baixo. Aliás, quando nós estamos leprosos, espiritualmente falando, nós perdemos a sensibilidade, e até um glória a Deus é difícil sair da nossa boca. Então, olha para o lado aí, vê se a pessoa está dando glória a Deus. Se ela não dá, fala, aí irmão, olha a leva. Ele não adorou Jesus porque ele poderia dar, mas porque Jesus é. Lembra daqueles amigos de Daniel, diante de Nabucodonosor, diante daquela estátua construída? E todos tinham que se dobrar diante daquela estátua, todos, senão ia ser morto. E os 3 não se dobraram, e foram avisar então a Nabucodonosor, esses 3 não se dobram, esses 3 não se rendem. E ele foi até os 3 e falou, vocês estão malucos, vocês estão doidos, vocês não vão se dobrar? Não, então vocês vão morrer, e quem é que pode te livrar? O Deus de vocês? E a resposta foi qual? Se o Senhor quiser nos livrar, o Rei, Ele vai nos livrar. Agora, se Ele não quiser, nós também não vamos se dobrar diante dessa estátua, porque só Ele é Deus,
só Ele é o Rei, só Ele é Deus, é só diante dEle que nós nos dobramos. É isso que esse leproso fez, ele foi diante de Jesus e reconheceu, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Terceira atitude que foi fundamental para a vitória, para a bênção, ele diz, Senhor, se quiser, o Senhor pode me purificar. Ele demonstrou uma fé genuína. Ele demonstrou uma fé genuína. Senhor, se o Senhor quiser. Lembra da oração de Jesus lá no Getsemane? Qual foi a oração? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não é uma oração semelhante que esse leproso fez? Senhor, se o Senhor quiser, mas seja feita a tua vontade. Senhor, se o Senhor pode, mas seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor, uma palavra só, o Senhor muda a minha história, mas seja feita a tua vontade. Ele tinha uma fé, ele demonstrou essa fé genuína, cheio da convicção de quem era Jesus e qual era o poder que Jesus tinha para transformar aquela situação. Tinha certeza do poder de Jesus. Em nenhum momento ele duvidou deste poder, em nenhum momento ele pensou alguma coisa contra a capacidade de Jesus de curar, de salvar, de libertar ou de fazer qualquer coisa, independente de qual seja a enfermidade. Uma dor de cabeça não faz diferença para uma lepra ou para um câncer para o Senhor Jesus, basta uma palavra. Em nenhum momento ele duvidou disso. E ele chega até Jesus e ele não exige nada, ele não exige nada, ele apenas se coloca, Senhor, tu tem toda a capacidade, faça o teu querer. Se for para mim voltar do mesmo jeito e voltar para aquele lugar, o nome do Senhor seja glorificado, exaltado. Se for para continuar nessa mesma situação, glórias sejam dadas ao Senhor, mas faça o teu querer. Ele impõe ali, queridos, uma plena submissão à vontade do Senhor Jesus, uma plena submissão. Você já viu, algumas pessoas já oram assim, Senhor, eu determino que seja assim. E esse homem com toda a humildade, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Uma total dependência em Deus. Quando nós aprendermos isso, queridos, quando nós aprendemos a ser totalmente dependentes do Senhor, a nossa história muda. Porque nós somos mais dependentes da força do nosso braço, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, do nosso saber. E nós oramos e falamos, Deus, é assim que eu quero. Deus é desse jeito. E aí por isso que Deus às vezes, Ele deixa a gente ir, né? Assim, então vai. E a Bíblia diz, há caminhos para o homem, que são caminhos não de vida, mas de morte. E aí a gente tem que depender do Senhor. Então, essas três atitudes fundamentais desse leproso: aproximou-se com determinação, adorou-os de joelho, demonstrou toda humildade, uma profunda humildade, e ele demonstrou uma fé genuína. E aí, qual foi a reação de Jesus diante deste homem com toda esta atitude que mexeu com o coração do Senhor? Vamos lá. Então, vamos lá, qual foi a reação de Jesus? Primeiro, essa profunda compaixão. Quando esse homem chegou desse jeito, como esse homem se humilhou, se dobrou, ajoelhou, prostrou os rostos em terra, reconheceu que Jesus é o Senhor, a primeira coisa que aconteceu com a reação de Jesus, uma profunda compaixão. Uma profunda compaixão. O versículo 3 diz, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado. Marcos, no relato de Marcos, ele diz, e Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou e disse, quero, seja purificado, seja purificado. A palavra aqui, cheio de compaixão, e Jesus, cheio de compaixão, diz, quero. A palavra cheio de compaixão, no original, é movido nas entranhas. Movido nas entranhas. Você já viu? É aquele famoso frio na barriga?
Quem já sentiu frio na barriga? Movido nas entranhas, cheio de compaixão, frio na barriga, frio no estômago, os rins tremeu. Cheio de compaixão, ele olhou para aquele homem e o tocou. Foi isso que Jesus sentiu, uma profunda compaixão. E olha, sempre que Jesus olha para você, por isso que o tema é um toque intencional. Jesus olha com uma intenção, com essa compaixão. Jesus olha para nós como olhou para esse leproso. E nós não somos diferentes deles. Nós não somos diferentes desse leproso, porque temos as nossas mazelas também. Somos cheios dessa lepra espiritual. Nosso coração é mau. Nossa vida é de pecado. E às vezes ele está incubado, mas às vezes ele já está se manifestando. E às vezes já está dando sinais. E às vezes nós manifestamos isso dentro da nossa casa, junto com a nossa família. E Jesus, ele quer olhar para a gente com compaixão. Assim como ele olhou para esse homem com compaixão. Jesus sempre sente um amor especial pelos aflitos, pelos quebrantados, pelos doentes, pelos desesperados. Alguém desesperado aqui nessa noite, sabe que o olhar do Senhor Jesus está assim, ó, direto para você. Pelos sucateados aí pela vida, pelos angustiados na alma, você é uma pessoa de um grande valor para o Senhor. Assim como aquela multidão seguia Jesus, aquele leproso no estado que estava, deplorável como estava, ele era uma pessoa muito especial para o Senhor Jesus. Às vezes as pessoas falam assim, eu não vou para a igreja agora não, vou mudar de vida primeiro. Jesus quer você do jeito que você está. Ele vai te abraçar, Ele vai te tocar do jeito que você está. Do jeito que você está, Ele vai te abraçar. A segunda reação de Jesus nesse caso, um toque intencional. Ele estendeu a mão e tocou. Versículo 3 diz. Queridos, era inadmissível, pela lei judaica, inadmissível. Ninguém poderia tocar num leproso, ninguém, naquela época ninguém. Mas o que era inadmissível, Jesus fez. O que é impossível, Jesus faz. O que para nós não pode, é impossível, para Jesus não. E ele tocou, ele quebrou aí as estruturas judaicas daquela época, porque não podia. Porque se uma pessoa pura tocar no impuro, ele fica impuro. Mas só que Jesus, puro, tocou no impuro, e quem transformou foi o impuro. Não é Jesus que ficou impuro, o impuro ficou limpo. O impuro ficou limpo. Imagina você, alguém vem aqui com a mão suja de graxa e toca aqui em mim. Quem vai se sujar? Ele vai me sujar, mas com Jesus é diferente, vem uma mão cheia de graxa, cheio de lepra, quando toca nele, não é ele que fica sujo, é aquela mão imunda de lepra que fica limpa. É isso que Jesus fez quando ele tocou, e na verdade essa palavra tocou, no original é abraçou. Jesus abraçou aquele homem, no meio de toda aquela mazela, no meio daquele mau cheiro. Jesus não se importa com isso, porque o que Ele ama é a pessoa. Odeia o pecado, mas segundo aquela lei judaica, se tocasse no impuro, tornaria impuro também, mas aconteceu o contrário. O impuro ficou limpo, e Jesus puro não teve nenhuma sujeira com o pecado, porque Ele é, e sempre será aquele que nunca pecou. A imundícia desse leproso, ele não contamina Jesus. A imundícia de um pecador não contamina, por pior que seja. Pelo contrário, é purificado. É purificado. Por isso que foi um toque intencional. Por isso que foi esse toque intencional. Ele poderia apenas dar uma ordem, como ele fez com aquele soldado do centurião. Senhor, dá só uma palavra daqui, ele vai ser curado lá. Ele poderia, mas por isso que foi um toque intencional. Porque ele não queria apenas dar uma palavra, ele queria abraçar aquela pessoa, porque como nós falamos, mais do que
uma dor física. Ele estava com o emocional todo quebrado. Tem pessoas que precisam apenas de um abraço. Tem pessoas que precisam apenas de um toque. Tem pessoas que estão esperando de você apenas um aperto de mão, uma validação. Isso é importante. Quantas vezes você fala isso na sua casa, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua esposa, esposo? Deixa eu te dar um abraço, porque você é muito importante para mim. Quantas vezes é isso que esse homem queria? Quantos anos ali a gente não sabe, sem receber o abraço de ninguém, isolado. Quem passou pela pandemia, todos nós que estamos aqui passamos, né? Sabe o que foi isso? E olha, não é nem um pouquinho. Mas o que nós queríamos fazer aqui depois da pandemia era o culto do abraço, que a gente não aguentava mais. Aliás, podíamos fazer 2 cultos, o culto do abraço e o culto da fogueira, porque nós íamos colocar aquelas máscaras tudo aqui e colocar fogo nelas. Culto do abraço e culto da fogueira, porque a gente não aguentava mais. Nós queríamos fazer um culto só de abraço, e era isso que esse homem queria, e por isso que Jesus foi intencional quando ele tocou. Ele não estava ali com a intenção de quebrar as regras judaicas, mas ele estava ali na intenção de restaurar uma vida. E uma vida vale mais do que o mundo inteiro. No original ele abraçou, Jesus foi intencional, Jesus o abraçou. Eu vou adiantar um pouco aqui. A terceira coisa da reação de Jesus foi o poder purificador. Jesus estendeu a mão, versículo 3, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus disse, versículo 4, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Uma pergunta: esse leproso pediu para ser curado ou purificado? Esse leproso pediu para ser curado ou purificado? Senhor, ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele não falou curar, ele não falou, me liberta dessa lepra. Ele pediu para ser purificado. Ele precisava ser purificado mais do que curado. Ele precisava voltar a adorar a Deus, porque somente após a cerimônia de liberação daquele leproso que estava curado, que ele poderia voltar para o templo. Daquele jeito ele não podia. Então ele fala: Senhor, me purifica, porque se a lepra estiver aqui, mesmo que eu esteja com lepra, mas purificado eu posso estar te adorando. Purificado eu posso estar na presença do Senhor. Purificado eu posso voltar para o templo. Purificado eu posso voltar para a igreja. O Caio falou aqui do testemunho dele, que ele estava distante, ele estava aqui dentro, mas distante. E em algum momento ele fala assim: eu vou sair. Mas Deus fala assim: não, volta para a igreja. Volta para o templo. Então, purificado, ele poderia voltar para o templo. Quantas pessoas estão aqui dentro, mas não estão presentes? Quantas pessoas estão aqui dentro, mas não estão no templo? Quantas pessoas estão aqui, mas não estão adorando? E nesta noite, Jesus quer te tocar, porque Ele quer fazer você voltar para o templo, para a adoração, adorar ao Senhor em espírito e em verdade, um verdadeiro adorador. É tempo de você voltar para o templo. É tempo de você voltar a adorar, é tempo de você voltar a se dobrar diante do Senhor. Há quanto tempo os seus olhos não têm uma lágrima pelo pecado, pela lepra incubada aí em você? Então Jesus, Ele quer realmente purificar, e aquele homem também queria ser purificado, porque ele queria voltar para o templo. Se a gente olhar o ritual da purificação, lá em Levítico 14, que Deus apresenta a Moisés e passa para o povo. Aquele leproso, quando ele começava a desconfiar que a lepra já tinha acabado, que já tinha passado, que ele estava curado, ele chamava então o sacerdote. E o sacerdote então fazia a análise dentro daqueles critérios que ele tinha. E ali observava que realmente, aparentemente, já não tem mais lepra. Então o ritual era esse: você leva uma oferta, aliás, duas, ele fala aves, mas se a gente olhar no Velho Testamento, sempre é usado pomba ou rolinhas, e eu creio que era a pomba, e eu vou usar pomba aqui.
Então ele falava, traga essas ofertas, 2 pombas. Então aí você trazia a oferta, eles usavam uma panela de barro e usava também uma madeira de cedro, um pano vermelho, carmesim, e também um isopo. Acho que eu falei certo. Isso fazia parte da purificação. Então, o que era feito? Ele pegava uma dessas pombas e sacrificava a pomba e derramava o sangue dessa pomba morta nessa vasilha de barro. E pegava esse sangue e passava a pomba viva nesse sangue. Essa pomba viva, ela era mergulhada nesse sangue para fazer esse ritual. E aí, quando fazia esse ritual, usando o pau de cedro e aquele pano vermelho, aspergia 7 vezes naquele homem que estava sendo purificado. E depois disso, que ele aspergia isso, ele soltava a pomba. Ele pegava a pomba e jogava para o alto. E gritava assim para aquilo, isso que se faz com um leproso que foi purificado, e soltava a pomba. Você agora está livre, e a pomba voava. E ali era o ritual da purificação. Assim, depois daquele momento, o que acontecia de imediato? Aquele momento, então, aquele homem era restaurado, tudo que ele perdeu com a lepra era restaurado. A casa que ele morava, ele volta, a família que ele tinha, volta, os bens, as propriedades, tudo é retornado. Se a gente olhar quando Jesus estava na cruz, no madeiro, não sei se era um pau de cedro, mas era um madeiro, ali foi derramado o sangue. Jesus simboliza essa pomba morta, que morreu e derramou o sangue do Senhor Jesus ali. E nós, pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos purificados. Pelo sangue de Jesus nós somos libertos. Pelo sangue de Jesus nós somos uma nova criatura. Pelo sangue de Jesus nós nascemos de novo. Pelo sangue de Jesus Ele nos purifica de todo o pecado. Pelo sangue de Jesus nós somos uma nova criatura. E ali naquela cruz, Jesus ele pronuncia 7 palavras. Que eu posso associar aí essas 7 vezes que esse sangue era aspergido naquele homem no ritual de purificação. 7 vezes ele era aspergido, e Jesus, 7 palavras, no momento que ele é crucificado até a morte. Então a primeira palavra, não sei se está na sequência, mas eu peguei uma sequência aqui. A primeira é, perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi para aquele ladrão do lado, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. A terceira, mulher, eis o teu filho, eis a tua mãe, filho. Falando com Maria. A quarta, meu Deus, por que me abandonaste? A quinta, eu tenho sede, e colocar o vinagre na sua boca. A sexta, tetelestai, está consumado. E a sétima, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas foram as 7 frases, falando de perdão, de amor, de reconciliação. Isso tem a ver com o ritual de purificação, porque quando Jesus morre, ao 3º dia ele ressuscitou. E ele fala, vocês não vão ficar órfãos, porque a segunda pomba, ela está viva e ela voltará. É o Espírito Santo de Deus, a pomba que desce do céu, para nos encher, para nos batizar, para nos purificar. Para nos purificar, é a pomba do Espírito Santo. Ele ressuscitou, e a outra pomba viva está aqui para declarar, vocês estão livres, livres da lepra, livres do pecado, vocês estão livres, volta para o tempo, e aí, queridos, há uma restauração. Aquele que vivia separado do convívio social é restaurado, agora pode estar no templo, agora pode estar adorando. Aquele que perdeu o direito de viver em família, agora ele volta para casa, abraça a esposa, beija a esposa, abraça os filhos. Aquele que perdeu o direito de contato, do beijo. Você já deu um beijo de 10 segundos pelo menos na sua esposa? De deixá-la levantar o pé assim? Eu acho que esse homem chegou em casa, ele deu um beijo pelo menos uns 10 minutos. Eu não te largo, aquele abraço gostoso. Fica aí uma tarefa para você nessa semana. Surpreende a sua esposa, dá um beijo, pelo menos de 10 segundos.
Você vai ver que o avivamento vai chegar lá na sua casa. Aquele que perdeu o direito de sentar na mesa, agora já estava alimentando junto com a família na mesa, olhando nos olhos. Aquele que perdeu o direito de posse de propriedade, tudo é restaurado. Tudo que Deus te deu, querido, vai ser restituído em nome do Senhor Jesus. Aquele que perdeu o direito de herança, toda herança é restituída em nome do Senhor Jesus. Nós somos co-herdeiros com Jesus deste reino celestial. Tudo é restituído. Aquele que não podia mais ir na igreja, agora está aqui dando glória a Deus, porque não tem mais lepra, está dando aqui glória a Deus, aleluia, no meio dos irmãos. Aquele que perdeu o nome, agora já não é mais leproso. Olha para o irmão do seu lado. Se você não sabe o nome, pergunta o nome e chama. Não é leproso, meu nome é. Fala com ele aí. Não é mais leproso. Aquele que não tinha identidade, agora já tem identidade. Amém? Eu vou pedir ao Caio que cante uma canção para nós. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Alguém aqui ainda almeja um toque do Senhor Jesus? Alguém ainda está desejoso de sair daqui purificado? Alguém aqui almeja que a segunda pomba seja livre, solta, e você pode vir com toda a humilhação diante do Pai, se prostrar, e entregar a sua vida completamente a Ele, na total dependência ao Senhor. Ninguém vai sair daqui sem esse toque, um toque intencional. Jesus quer tocar nessa noite. Vamos ouvir essa canção. Enquanto o Caio canta essa canção, se o Espírito Santo já estiver te falando, sai do seu lugar, vem aqui da frente. Espírito Santo, eu quero ser tocado nessa noite. Eu não vou sair da mesma forma, eu quero receber um toque especial. E você sai do seu lugar e vem à frente. Glória a Deus. Aramanaias, Toriandaraias, Toriandaraias. Oh, Espírito Santo de Deus. Araias, Aramanaias. Glória. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero. Sai do seu lugar, querido, vem aqui. É tempo de humilhar, é tempo de se dobrar, é tempo de se render, é tempo de total dependência, é tempo de falar: Jesus, não dá mais, não aguento mais essa lepra. Deus quer fazer algo novo em você. Nessa noite, se você quer tomar uma decisão como aquele leproso, determinado: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Quem quer fazer essa oração? Determinado: eu vou enfrentar essa multidão, eu vou ir até lá na frente, ainda que eu esteja nesse estágio, mas eu não vou olhar para o lado. Eu estou determinado a me dobrar diante do Senhor. Esse é o tempo de você abrir o seu coração. Esse é o momento. Você não pode sair daqui sem tomar essa decisão de se render aos pés do Senhor Jesus. Você não pode sair daqui. Eu me lembro numa determinada feita que um colega de trabalho, ele era bem devasso, a esposa e as filhas todas na igreja,
E uma vez eu fui pregar nessa igreja, com a filha e a esposa e as filhas eram membros dessa igreja. E eu convidei e ele falou, não quero ir. Eu falei, não, eu não estou te convidando agora eu estou te intimando. Eu tinha essa intimidade com ele. E aí, aquele domingo, o Carvalho foi na igreja. E eu preguei uma mensagem, não como essa, mas um apelo como esse. E quem vem à frente naquele dia, aceitando a Jesus? O Carvalho. E na segunda-feira eu converso com ele, e ele mesmo fala, a minha família não merece tudo isso que eu fazia, eu quero mudar de vida realmente. Daqui para frente eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, eu quero tratar a minha família com dignidade que ela merece. Eu falei, tudo bem, Carvalho, nós vamos caminhar juntos. No domingo seguinte o Carvalho estava na igreja. Mas era um culto fúnebre, um acidente de carro, e o Carvalho morreu. Eu fiquei feliz, porque ele teve a oportunidade de se arrepender e entregar a vida para o Senhor Jesus. A oportunidade está aqui hoje. Deus quer tocar na sua vida. O Espírito Santo está aqui passeando no nosso meio e quer tocar na sua vida. Então não perca a oportunidade, porque o próximo domingo pode ser um culto fúnebre e pode não dar tempo. Agora é o momento. Agora é a oportunidade. Vamos louvar. Aleluia. Iriandaraias. Aramanaias, Soriandaraias. Faz em mim, Senhor, teu querer. Aleluia. Aceita Jesus. Glória a Deus. Como é que é o nome da senhora? Vamos orar. Hoje é o dia do toque do Senhor Jesus. Como é que é o nome da senhora? Tem uma pessoa aqui que tem nome, Andréia, e que Jesus trouxe para um toque especial. Ela está acometida com hanseníase, mas hoje é a noite da cura. Algum dos presbíteros aqui para pegar um óleo para a gente ungir? Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor, o Senhor movido de compaixão, o Senhor tocou naquela pessoa, naquele homem. E Pai, o Senhor está movido de compaixão, tocando agora, Senhor, na vida da Andréia. Deus, vai lá na raiz deste mal e queima, Senhor, assim como aquele leproso. Senhor, o Senhor pode me purificar se o Senhor quiser. O Senhor pode, Pai. O Senhor pode levantá-la. O Senhor trouxe aqui nesta noite, não foi, ó Deus, por um acaso. Talvez esse culto fosse exatamente para a Andréia, e o abraço que o Senhor tem nesta noite é exatamente para ela. Intencionalmente o Senhor está abraçando e dizendo: seja, eu quero, seja purificado, eu quero, seja curado, eu quero uma nova vida, uma nova história. Escreva, volta para casa e abraça esposo, os filhos e vive em família, porque esta noite é a noite da purificação, da cura e da restauração, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, eu oro pelos demais que estão aqui à frente, dobrados, ó Deus, se humilhando como aquele homem, ó Deus, dizendo: eu quero viver na total dependência do Senhor. Senhor, a lepra no meu coração, a lepra na minha alma, a lepra no meu espírito, e eu quero passar por este ritual da purificação. Ó Deus, eu não saio daqui nesta noite sem sentir esse toque transformador, restaurador. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela igreja, Pai. Derrama desse toque sobre a tua igreja, um toque de avivamento, um toque de poder, um toque de graça, um toque de cura, um toque de fogo, Senhor do céu. Ó Deus, um toque de quebrantamento, Senhor. Derrama desse toque, Senhor, de fome e sede pela tua palavra, de poder aproximar do Senhor, Pai, e estar no teu templo. É tempo de voltar para o templo, é tempo de voltar para a tua presença, é tempo de experimentar, ó Deus, experiências novas com o Senhor. É tempo, Senhor Deus, de ser usado de forma diferente. É tempo dessa célula florescer, é tempo dessa célula frutificar, é tempo desta vida, Senhor, ser curada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu abençoo a vida de cada um. Eu profetizo, Pai, uma semana,
Ó Deus, e que o toque do Senhor vai ser especial. O Senhor vai nos acordar de madrugada, o Senhor vai nos tocar dentro do ônibus, o Senhor vai nos tocar em casa. Deus, vai ser um tempo de reconciliação, de voltar, ó Deus, um tempo de restaurar o relacionamento em casa, um tempo de restaurar o relacionamento com a esposa, um tempo de restaurar o relacionamento com o filho, e um tempo de restaurar o relacionamento com o Senhor, ó Espírito Santo. Esse é o tempo da igreja, ó Deus, de uma visita especial, de um toque, de um abraço dos céus sobre a nossa vida. Eu abençoo a vida de cada um dos que estão aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sair daqui da frente, dá um abraço bem forte aí na pessoa do seu lado e fala: receba o toque do Senhor Jesus. Você que está aí em pé, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, receba o toque do Senhor Jesus. Oh, aleluia.